Felipe, a expectativa hoje, super quarta, né, é para a definição da taxa de juros. A gente sabe que nos Estados Unidos houve a redução pela terceira vez seguida e agora a expectativa é aqui pelo nosso Banco Central, né, o que vai acontecer a partir dessa reunião. Exato. Eu entendo que o Banco Central deve manter a Selic, as expectativas apontam nessa direção, e os comunicados do Banco Central têm indicado isso, né, Diego? Porque o Banco Central ele tem operado numa dinâmica, digamos, bastante conservadora, cautelosa. Claro que uma meta de inflação de 3%, a Selic tem que acabar ficando muito alta por bastante tempo, né? E também tem essa fragilidade fiscal, que bem ou mal, apesar da gente ter melhorado o déficit primário, se comparar com o primeiro ano do governo, ainda é um resultado negativo, do ponto de vista das contas públicas e do efeito que isso tem sobre a demanda da economia e sobre a inflação. Então, o contexto para hoje, a decisão sai daqui a pouco, né? A expectativa é de manutenção. Aqui na Warren, a gente projeta que a Selic deve começar a cair em janeiro. Então, a estratégia do nosso Gabriel Galípolo é muito parecida com aquela que o Ilan Goldfein, para quem não está lembrado, foi o presidente do Banco Central lá no período do presidente Michel Temer, ele deve ser igual, né? Põe a Selic lá em cima e depois vai fazendo as bondades aos pouquinhos, ao longo do ano que vem, reduzindo a Selic gradualmente e não a passos mais largos como alguns gostariam, né? Posso fazer uma pergunta rapidinha para o Felipe? Você então ainda aposta que o corte começa no ano que vem, 0,25? Não vem um corte de 0,5 ponto percentual de saída para dar uma arrefecida nas queixas? Eu, pessoalmente, Dani, acho que deveria começar mais agressivo, porque a gente tem no Brasil um modelo de metas de inflação em que o mandato do Banco Central é único, né? Só para a questão da inflação. É claro que ele considera as variáveis de atividade, a distância em relação ao pleno emprego, também o chamado hiato do produto, que é uma espécie de termômetro aí do dinamismo da economia, mas ele só tem mandato para seguir essa meta de inflação que é super dura. Então, ele acaba tendendo a esse viés mais conservador. Então, por isso que eu acho que vai começar com 0,25 de redução. Mas, pessoalmente, eu acho que nós temos que rediscutir esse modelo, porque a política monetária acaba gerando, e isso não anula, eu sou dos mais fiscalistas, né? Acho que nós temos que ter superávit primário, estamos distantes ainda, mas isso não anula essa discussão. Debater o cerne da política monetária e mudanças que a gente poderia fazer nesse modelo para ter uma taxa real de juros mais civilizada. É impressionante que a gente ainda tem algum investimento privado no país com uma taxa estratosférica como essa.